Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Olá para vocês que acompanham toda semana aqui o MS Cast, que é o podcast do MS Conecta. E hoje eu vou conversar com uma mulher poderosa, claro. Aliás, a primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral do Estado. Vou bater um papo com a doutora Fabíola Marchetti. Doutora Fabíola, prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Og. Para mim que é um prazer estar aqui com vocês, fazer parte desse momento e estar com você, que é uma grande referência do jornalismo do nosso estado. Para mim é que é uma honra estar aqui hoje, batendo esse papo com você. Muito obrigada. Bom, doutora Fabíola, a gente vai falar sobre vida pessoal, transitar sobre assuntos da área jurídica, da área de advocacia. Eu quero começar perguntando para você, primeiro, como é que surgiu essa paixão pela advocacia, né? De onde vem? Porque geralmente a gente vê que os advogados, aliás, grande parte dos advogados, tem aquela herança da família, do pai, que tem um grande escritório, ele cresce naquele meio, acaba, sendo influenciado de uma certa forma e vira advogado também. A tua origem, essa paixão pela advocacia veio de onde? Sim, não tenho pai advogado, nem mãe advogada. Eu tive um tio que era delegado da Polícia Federal. Então, na verdade, eu me encantei pela carreira jurídica vendo a atuação desse tio na Polícia Federal. E eu achava assim, muito interessante, porque ele sempre foi uma pessoa de personalidade assim, muito, muito forte e eu me encantava com aquilo. E resolvi fazer o direito e lá no exercício, nos estudos jurídicos, eu vi que eu não ia ser uma boa delegada, não. Eu não nasci para isso. Por quê? Eu falei, não. Acho uma profissão muito perigosa, digamos assim. Eu acho que é perigoso, eu acho que a atividade, precisa ter uma vocação, tem que ser muito vocacionado para a questão do direito penal e isso não era a minha grande paixão. Eu me apaixonei pelos direitos difusos, eu sempre gostei muito do direito público e naquele momento eu quis muito a carreira do Ministério Público. Então eu me formei, advoguei por um tempo em que eu fiquei estudando também para o concurso do Ministério Público. Então, mas exercendo a advocacia. Isso, que era algo que eu também gostava bastante, Eu fazia advocacia trabalhista como um jovem advogado, aquela situação, você vai pegando uma causa ali do vizinho, do conhecido e vai gostando, da atividade. Mas eu tinha um foco que era o concurso público, então eu estudava bastante para o Ministério Público e eu fui aprovada, no ano de 2004, no Ministério Público do Mato Grosso. No Mato Grosso. Mato Grosso. Então eu cheguei a tomar posse, fui morar lá, fiquei lá quase um ano. Isso onde? Em que cidade? Em qual cidade? Terra Nova do Norte. Terra Nova do Norte. Onde fica? O fim do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Confins do Mato Grosso. Na divisa com o estado do Pará. Nossa. É a penúltima cidade do estado do Mato Grosso. E lá foi eu que instalei a comarca, Eu conto que eu comprei os móveis, levei o computador no carro, porque eu fui a primeira promotora dessa comarca. E tudo isso muito nova, com 26 anos, isso. Mais ou menos. Como é que foi enfrentar esse desafio de primeiro, sair de casa tão cedo assim e ir para um lugar assim extremamente distante, longínquo e tal, e com esse desafio de montar a comarca lá? Como é que foi isso para você? Eu já era casada, Og. Já estava casada? Eu já era casada. Eu me formei em 99 e também me casei em 99. Então, Casou nova também. Casei nova também, E eu vivi essa experiência sozinha, porque o meu marido, ele
muito família, e ele falava assim, olha, eu acho que a gente tem que ter raízes aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas vai lá experimentar o Ministério Público do Mato Grosso e continua estudando para voltar, né? E eu fui com essa ideia da experiência, mas assim, sempre com a intenção de voltar para o nosso estado, né? Eu também sou muito família, minha família toda está aqui, mas foi uma experiência maravilhosa, porque o fato de você inaugurar algo, né, você construir a partir do nada, é muito desafiador. E como você disse, eu era muito jovem, né? Então a minha experiência de vida contou muito. Eu comecei a trabalhar muito jovem também. Então eu já era uma mulher que trabalhava há muito tempo. Eu tinha pouca idade, mas eu já tinha uma certa experiência. E isso me ajudou bastante, porque eu construí bons relacionamentos, né? Consegui servidor para me auxiliar na promotoria. Pude fazer alguns atos que para aquela sociedade foram importantes, principalmente na questão infantil, né? Isso sempre foi um assunto muito caro para mim. Então, assim, eu tive a oportunidade de viver boas experiências lá no Mato Grosso. Mas algo me chamava para cá, né? Eu queria muito retornar ao meu estado e eu tomei, então, a difícil decisão de me exonerar desse cargo e voltei para cá para estudar, né, para um próximo concurso do nosso estado. Mas antes de você falar um pouquinho dessa tua volta para cá, você comandava uma comarca numa cidade pequena. Sim, né? muito pequena, onde normalmente o padre, o promotor público, a o prefeito, a juíza são quem comandam a cidade, né? Se conhecem muito. E quais foram as principais dificuldades que você enfrentou estando numa cidade pequena com essa configuração de poderes assim? Olha, sem sombra de dúvida, a questão da juventude é muito complicada, sabe? Eu sei que o jovem ele sofre um preconceito, né? E uma jovem mulher, então você tem mais ainda, porque você é vista ali como uma menina, né? E com muito poder, porque o Ministério Público dentro de uma cidade muito pequena, ele tem um poder de influência muito grande, em razão de ser um fiscal, de fazer recomendação, né, de estar olhando pela probidade dos atos do gestor público. Então, é uma função muito importante, de muita relevância, e que você precisa ter maturidade, né, para bem conduzir essa sua atividade. E na época você chegou a sofrer algumas pressões assim da sociedade, de autoridade assim, em função de determinadas questões ali? Não vivi uma experiência como essa, né? Essa questão dessa desconfiança, né, digamos assim, eu acho que é algo que ronda, né, a relação. Mas o pouco tempo que eu estive lá, eu consegui ter um bom relacionamento com a juíza, que era nova como eu, mas não tão jovem, tinha um pouco mais de experiência. Mas o prefeito era uma pessoa muito respeitosa, ele estava muito feliz, na verdade, com a inauguração da comarca. Porque o que acontece numa cidade tão distante como essa, as pessoas são sedentas pela presença do poder público. Sim, como um todo, né? Porque você não tem policial numa cidade como essa. Você tem ali, eu lembro que nós tínhamos 2 efetivos militares que ficavam na cidade e o delegado ficava longe, né? Da Polícia Civil não tinha ninguém, não tinha representante. Então, aquela presença, né, de um poder de autoridade, de segurança para a trouxe população. uma certa segurança para a sociedade. Então, a sociedade nos acolheu ao mesmo tempo muito bem. Então, eu me lembro assim que eu ia no mercado, era mais ou menos uma celebridade, né? Você chega a sensação de que estão te olhando. Primeiro que você é um forasteiro, né? Sim, vem de fora. É de fora. E aí todo mundo sabe. Uma estampa diferente, né, do público dali. As pessoas identificam muito rápido, né? Sim. Então, assim, eu falo que eu tenho uma marca que é o meu sorriso. Eu sou uma pessoa sorridente. Então, eu fiz amizade com muita gente nessa cidade. Então, assim, graças a Deus eu não vivi uma situação como essa, assim, com as pessoas. A gente teve um problema, assim, em relação a um júri que a juíza marcou e que aí é algo que naquela época era muito comum lá no Mato Grosso. Hoje eu não posso falar porque eu não sei mais como isso está. Claro. Mas naquela época lá era muito comum crimes de grilagem, né, de terras. E a grilagem ela é muito cruel porque eles dizimam a família, né?
Então tinha, muito triste mesmo essa situação. E aí teve um homicídio que era uma situação dessa, e que quando a juíza marcou esse júri, começou um zum, zum, zum na cidade, de que a pessoa era pra gente tomar cuidado, né? Que podia acontecer alguma coisa com a gente. Podia receber né? alguma ameaça, alguma coisa assim. O fato de serem duas mulheres, né? Então isso daí, a gente viveu assim, esse momento de tensão. Esse momento de tensão, de temor, né? Porque é natural de todo ser humano. Mas nunca receberam ameaças? Mas graças a Deus, assim, nada chegou a se concretizar de ameaça mesmo. E aí depois isso passou, graças a Deus. E aí logo também depois eu tomei a minha decisão de retornar, né? Você se lembra quantos habitantes tinha a cidade? 13 mil habitantes. 13 mil? Era uma cidade bem pequena. E eu morava na rua Campo Grande. Olha só, acredita nisso? Predestinação. Total. Eu tenho uma foto em casa porque eu falei, se eu não registrar, ninguém vai acreditar em mim, que eu vim morar em Terra Nova do Norte, na rua Campo Grande. E quanto tempo você ficou ali? Eu fiquei 7 meses. 7 meses? Foi pouco tempo. E aí você tomou a decisão de voltar para cá, movida pelo quê? Pelo amor, né? Amor à minha família, amor ao meu marido, amor à minha terra, com certeza foi. Você resolveu. E quando você voltou, você já foi direto para o Ministério Público aqui? Você Não, eu voltei, eu me exonerei, então eu voltei a estudar. E na época estava aberto o concurso da Procuradoria-Geral do Estado. E aí eu me inscrevi, né, nesse concurso da Procuradoria-Geral do Estado, fiz o concurso e eu caí na última prova da segunda fase. Porque esses concursos eles têm normalmente 3 fases, né? Que a gente fala, a prova objetiva, a prova discursiva, que é quando você discorre sobre determinados temas, e a prova oral, que é a última. Eu caí na última prova dessa segunda fase discursiva. E quando eu caí, o procurador-geral da época ficou sabendo da minha história. E aí ele me chamou para ter uma conversa. Ele falou assim, Fabiola, é verdade, né, essa sua história do Ministério Público, que você se exonerou, você voltou para cá, né, você tem intenção mesmo, né, de continuar? Aí eu falei, sim, é verdade essa história, eu estou estudando para concurso e eu vou passar aqui de novo. Aí ele falou assim, isso é muito interessante, porque como nós tivemos poucos aprovados, a PGE vai logo, em breve, abrir um novo concurso. E a gente precisa de pessoas assim determinadas como você. Né? Eu vi que você não tem muita experiência em processo civil, que foi a prova que eu reprovei. E de fato não tinha mesmo, né? Porque no Ministério Público você tem uma escalada, né? Você não faz recurso especial extraordinário, que são tribunais superiores, quando você está numa comarca pequena. Só quem faz é quem está na capital, os procuradores de justiça. Então você né? não teve a oportunidade de então fazer eu nunca tinha tido intimidade com essa matéria. E já na Procuradoria-Geral do Estado é totalmente diferente. Você entra fazendo tudo, né? Então é advocacia mesmo, né? Por isso que eu falo, nós somos advogados públicos na Procuradoria do Estado. Porque a gente já entra fazendo de tudo. A gente pega a causa desde o começo até o final. E o procurador da época era o Dr. José Vanderlei. E ele me deu essa oportunidade de fazer um estágio lá na Procuradoria-Geral do Estado, com uma procuradora muito valorosa, que é a doutora Judite. E aí a doutora Judite passava para mim os casos lá mais complexos e ela falava, você tem que dar um jeito. Prova de fogo mesmo. Prova de fogo. Aqui você veio para aprender. E foi assim, eu sou grata a todos eles imensamente. Porque, de verdade, era uma experiência que eu precisava ter, porque eu vivenciando aquilo, eu estudava muito, né, aquela matéria. Eu estudava muito processo civil. E isso fez uma diferença, né, no outro concurso que eu realizei. Eu passei em 4º lugar no outro concurso que eu fiz. Então, eu nem cheguei aí para o interior, porque como eu passei muito bem colocada, eu já fiquei direto na capital. E foi uma grande oportunidade na minha vida de aprender, né, e usar tudo isso no outro concurso que eu fiz, porque eu não parei de estudar desde essa época. E aí você passou nesse concurso, isso que ano que foi, mais ou menos? Eu passei em 2005. 2005, logo depois que você voltou, logo então, depois que eu voltei, eu já passei. Passei em 2005. Eu tomei posse no dia 5 de agosto de 2005. E você acabou se tornando, um tempo depois, procuradora adjunta,
né, da Procuradoria-Geral do Estado e acabou virando a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral do Estado mesmo, né? Doutora Fabíola, como é que você é mãe, tem 2 filhos, hoje um de 15 e um de 10, né? Exatamente. Como é que você hoje consegue conciliar essa função, que é extremamente importante, Sim. e imagino que extremamente, digamos assim, concorrida em termos de exigência da sua presença, do seu trabalho, das suas decisões. Como é que você consegue conciliar isso com o papel de mãe, de esposa, né? Dá para conciliar, às vezes aperta, tem hora que fica complicado, como é? Olha, Og, fácil não é, mas eu costumo dizer que nada nessa vida é fácil, né? Claro. Então é muito difícil. Eu tenho o Tarek e o Gabriel, 15 e 10 anos. Idades complicadas, né? Fases de Muito. crescimento, a fase da aborrecência. Exatamente, eu falo que lá em casa nós estamos na fase do orar e vigiar, né? Porque eu tenho que estar em cima, olhando Cuidando. o meu adolescente o tempo inteiro e cuidando do pequeno também, que requer atenção na escola, né? Ainda está naquela fase de empurrar. Eu falo que quando eu chego em casa e é época de prova, o sofrimento é duplo, né? Porque é do Gabriel e meu. Imagino. Porque eu tenho que sentar com ele para estudar, para a prova ainda. Ele não tem essa independência ainda. Precisa da mãe dele para isso, né? Então, essa é uma função que eu sempre exerci com meus filhos. E em casa, Eu que coloco eles para estudar. a autoridade é a mesma da Procuradora-Geral? Eles falam que eu sou muito brava. Eles falam que eu sou muito brava. Eles falam, mãe, você é muito brava, mãe. Mas eu acho que a gente tem que... Eu não me acho brava não, viu, Og? Eles é que acham. Eles... Eu falo que eu sou uma mãe Os boazinha. filhos sempre acham que a nós gente somos muito, terríveis. Né? Minha filha fala a mesma coisa, né? Mas a gente... eu acho assim que é muito importante para a mulher que tem essa vontade, né? Porque nem todas as mulheres têm vontade de ocupar uma posição de destaque, de ocupar uma função de poder. E quando eu digo poder, é poder no sentido de você ser a gestora, a administradora de algo, né? Então a Procuradoria ela tem mais de 300 servidores, mais de 300 colaboradores. São hoje 89 procuradores do Estado em atividade. Estamos com um concurso em aberto. Então, assim, são muitas pessoas que eu cuido, né, delas. Eu faço essa gestão humanizada. Então, assim, eu tenho essa preocupação com essas pessoas. E assumir isso tudo não é fácil. Requer muito mais tempo de mim. Então, com certeza, eu abro mão do meu tempo, né, com a família, com os meus filhos, para me dedicar à Procuradoria. Mas esse foi um gosto meu. Né? Eu tinha isso já como um desejo de carreira. Você colocou como uma missão. Exato, sua. eu queria dar a minha contribuição para a minha instituição, né? Eu queria fazer algo pela minha instituição, tanto é que a minha proposta ao assumir o cargo de Procuradora-Geral do Estado foi uma proposta assim, olha, eu gostaria de desempenhar isto, isso e isso, né? E eu acho que talvez tenha sido um grande diferencial para o governador escolher o meu nome e confiar no meu nome. E eu consegui, graças a Deus, né? Já estou com 3 anos e pouco aqui de gestão. Falta muito pouco para zerar essas metas, né? Então, graças a Deus, eu consegui. Mas sim, uma dedicação, precisa ter este empenho, né? E para nós, mulheres, eu falo que isso é ainda hoje complicado. Por quê? Porque a gente mesmo se cobra, né? A gente mesmo se cobra por estar menos tempo com as crianças. Acho que essa é a maior cobrança que a mãe, que é extremamente profissional, tem, né? Eu acho que esse é um ponto que a mulher ela precisa superar, né? Ela precisa entender que ela pode sair, né? Pode abrir mão desse tempo e sem que isso seja um peso na família. E para que isso aconteça de uma maneira natural, não dá para dizer que você não precisa ter um bom companheiro. Você tem que ter um bom companheiro. E quem não tem um bom companheiro precisa ter uma boa companhia. Porque sempre vai ter alguém que vai te dar o suporte de ficar com o seu filho quando você precisa. Com certeza. Vai ser uma mãe, vai ser uma tia, vai ser uma irmã, um irmão, ou uma companheira. Vai ser um companheiro, alguém vai ter que fazer isso. A gente precisa de suporte para se lançar nesses desafios. Então, eu sou muito grata ao suporte que eu tenho na minha família, meu marido, né, minha mãe,
porque quando a gente precisa de alguma coisa, a gente chama a mãe, né? Com certeza. Então, isso faz parte. E isso me permite, então, realizar esse sonho profissional, né? Poder estar nessa atividade, porque eles sabem que isso para mim é importante, eles sabem que isso também me completa. E meus meninos, já expressaram isso para mim, eles têm uma admiração muito grande pela mulher que eu sou, né? Pela forma como eu administro a minha carreira, pela minha dedicação, e tem que ter prazer. Com certeza. Então, eu acho que esse é a premissa básica é o segredo de todo o trabalho. de todo o trabalho, Og, é a gente ter prazer naquilo que a gente faz. Doutora Fabíola, você foi uma escolha, não é uma eleição. E geralmente, quando é uma eleição, parece que fica mais fácil as pessoas da classe ali, da categoria, os subordinados, aceitarem, porque afinal de contas foi uma escolha, digamos assim, mais popular. Você é uma escolha de uma lista, né, onde o governador ali escolhe realmente quem vai ser o procurador-geral do Estado. Você, como mulher, ainda pode ser que tenha sido, né, uma escolha, talvez que possa não agradar a muita gente. Você comanda hoje uma equipe de cerca de 90 promotores, mais ou menos. Você sentiu alguma, digamos assim, alguma resistência no início ao seu nome, à sua presença ali, por ser mulher e tal, por assumir pela primeira vez um cargo como esse? Olha, Og, eu tive um diferencial que foi justamente o apoio da minha categoria, né? Então, o governador tinha mais de uma opção naquele momento, e também dos meus diferenciais foi justamente o apoio dos meus colegas, né? Como eu já tinha sido adjunta por quase 2 anos... Ficou mais fácil a aceitação. Eles me incentivaram, né, a me lançar para o cargo de procuradora-geral. E isso foi muito interessante, porque foi um apoio assim, que eu ganhei da maioria dos colegas, lógico que não de todos, mas da maioria dos colegas, e que me incentivaram, porque eles falaram, não, Fabíola, a gente quer uma pessoa como você, com o seu perfil, né, um perfil que quer a modernidade, que quer mudar algumas coisas na instituição. Então, apesar de não ser uma eleição, eu vivenciei uma indicação com o apoio da maioria dos meus colegas. Agora, é claro, eu tive também aqueles que se colocaram contrários, né, ao meu nome, e aí no momento... Assim como numa eleição também tem, né, quem é contra determinados candidatos. Foi um processo bem democrático, né, nesse sentido. Mas quando tem também que se colocar firmemente, a mulher não pode recuar. Porque senão, nesse momento, é a fragilidade que a gente não tem que ter nessa hora. Então, sim, eu vivenciei poucos momentos, mas vivenciei e me posicionei firmemente e passei a ser muito respeitada por essas pessoas. Que bacana. A gente tem percebido que, nos últimos anos, a presença da mulher em cargos importantes, antes apenas ocupados por homens, vem crescendo realmente, como no caso da Procuradoria-Geral do Estado. Aqui, eu conversei recentemente com a presidente do CREC, também a primeira mulher presidente. É verdade, eu né, vi isso. de uma instituição, basicamente, que durante muitos anos só foi comandada por homens e tal. E hoje nós vemos delegadas de polícias federais, agentes de todos, principalmente nessa área da advocacia, do direito, da justiça, nós vemos uma presença da mulher cada vez mais efetiva. Mas ainda há alguns setores onde a mulher ela atua ainda como coadjuvante. Como é que você vê isso? Será que falta um pouco mais de desejo de participação da mulher? Ou ainda existe na nossa sociedade barreiras que ainda impeçam que ela esteja mais presente, né, em posições importantes? Og, eu acho que tem muito de tudo isso que você falou. Eu acho que alguns setores já tem mais mulheres participando. E na Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, nós já temos 42% de procuradores Desses mulheres. 90, mais ou menos, quase a metade quase a são metade mulheres. são mulheres. É bastante E o equilibrado. último concurso já foi equilibrado. Então, a gente já vê uma mudança no cenário, né? Nas chefias, a maior parte nas chefias eu já tenho meio a meio. Eu já tenho um equilíbrio nas chefias dentro da Procuradoria. Né? Mas no quadro geral, eu tenho 60% de mulheres. Tem mais mulheres. Tem mais mulheres. Então, isto reflete,
né, uma situação de uma instituição que já tem um equilíbrio na sua composição. Mas isso não é uma realidade em todas. Né? Pela primeira vez agora, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um equilíbrio na composição, né, do conselho e da diretoria, porque houve a instituição da paridade legal. Então, precisou ter um apoio legislativo para que se alcançasse essa paridade de gênero. Então, eu digo o seguinte, que muitas vezes, para você encorajar mulheres a se lançarem nesses postos de trabalho, nessas atividades que requerem, né, um pouco mais de envolvimento político, né, de relacionamento, que não são só atividades burocráticas ou um acesso apenas pelo intelecto e mérito, né, onde precise mais articulação, muitas vezes ainda isso é difícil para as mulheres, porque os homens são mais articulados nesse sentido. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque as minhas colegas concordam comigo, né? Eu falo que é mais comum o jantar dos homens de negócio, é mais comum um happy hour para discutir alguma coisa. E a política, né, o relacionamento, ele se constrói nesses ambientes, fora dos ambientes de trabalho também. Então, a mulher, ela precisa aprender a também ter esse tipo de iniciativa, né? A se reunir mais, de estar também fora desses ambientes de trabalho, construindo projetos. Isso nós, mulheres, temos que cada vez mais aprender. E isso deve ser estimulado, eu acho, por todos, né? A gente tem que quebrar paradigmas de que as mulheres têm que voltar cedo para casa, sempre, de que elas sempre têm que dar conta do horário que as crianças estão voltando da escola. E é por isso que eu reforço a questão do apoio, né? Porque sim, a mulher precisa circular, precisa andar para que isso aconteça, né? E ela consiga ocupar esses postos. E eu dou um exemplo disso na política. Por que as mulheres não se lançam na política? A lei prevê que haja uma participação de candidatas. Ainda pequena, porque estabelece 30%. E só para candidatas, 30%, não é de cadeiras. Não, né? Só para candidatas. E mesmo assim não se consegue atingir esse índice, porque faltam mulheres para se candidatarem, então, para disputar as eleições. Eu acho que a gente precisa mudar a nossa concepção de cargos, carreiras e de atividades. Né? Tem ambientes que a gente não direciona as filhas. E eu acho que a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas. A dar uma formação mais específica, né, para as nossas meninas, para que elas tenham uma visão de futuro. Não, eu quero participar ali, eu quero estar presente desse processo. E aí nós, como, né, pais que somos, né, mãe, pai, eu acho que a gente tem esse papel, a gente tem essa obrigação com essa geração. A gente precisa preparar, né, essa geração para enxergar isso com mais naturalidade. As mulheres, as moças, as jovens, elas têm que ter exemplos de boas mulheres na política, para que sirva de inspiração, para que ela queira conhecer o universo da política. Porque como é que nós vamos ter leis adequadas, políticas públicas adequadas, voltadas para a mulher, se não tiver quem as defenda? Né? As defenda e conheça a sua realidade. Sim, eu acho que a gente precisa, então, começar a pensar um pouco mais de que, às vezes, as medidas afirmativas, que são essas cotas, que são espaços reservados, eles são aquele empurrãozinho que precisa para as pessoas entrarem. Quando entra, toma gosto, fica por mérito, né? Conhece. Então, eu acho que é isso que a gente precisa incentivar e absorver. Inclusive, nós vemos aqui a composição da nossa Assembleia, nós temos apenas uma deputada estadual, mulher, e que era suplente, entrou porque o deputado principal faleceu. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos apenas uma mulher que entrou, digamos assim, entre aspas, por acaso. Por acaso, em razão de uma fatalidade. Isso é muito triste, né, a gente ver isso. Apenas uma deputada, né? Já no cenário federal, temos mais, né? Temos 2 deputadas e 3, na verdade, porque 2 senadoras. Exatamente, 2 senadoras. Então, eu acho que a gente precisa, sim, aumentar falar essa participação. disso, incentivar, né? No judiciário, no Ministério Público, incentivar a participação dessas mulheres, né? Isso já está crescendo e elas precisam ter esse estímulo para chegar, né, a esses postos de liderança.
Doutora Fabíola, eu, mudando um pouco de assunto, falando mais especificamente da atuação da Procuradoria-Geral do Estado, eu assisti um seriado, sabe, inteligentíssimo, muito bacana, voltado para o direito, chama Suits. Mostra, você já deve conhecer, mostra os bastidores dos escritórios, grandes escritórios de advocacia, né, de Nova York, de Washington e tal. E tem um determinado episódio onde, afrontando um advogado, um procurador-geral diz o seguinte: nós somos a Procuradoria-Geral do Estado. Vocês nunca ouviram falar no advogado do diabo? Você acha que a Procuradoria-Geral tem essa imagem assim, por defender, né, de uma certa forma, o Estado, né, de várias ações, de uma certa forma, assim? Vocês consideram uma advogada do diabo também, não? Ai, essa série ela é muito interessante porque a realidade americana é um pouco diferente, né? Bastante porque diferente da os nossa. escritórios lá, eles fazem uma advocacia assim mais intensa administrativamente, Sim, né? sim. Diferente daqui. E que é muito interessante por quê? Porque, na verdade, a advocacia pública tem um grande foco de atuação na parte administrativa. A gente Sim. não faz só judicial. Sim, claro. A gente tem um grande nicho de trabalho, e eu sou oriunda desse nicho de trabalho, que é justamente o bastidor, que é você estar ao lado da autoridade, né, orientando para que ela não cometa nenhuma ilegalidade. As secretarias, os órgãos, autarquias, fundações, tudo, para né? que ela institua a política que ela escolheu de maneira legal, né? E não tenha um problema depois que sair da Para você gestão. ter que ir lá correr e defender. Então, assim, agora, em relação a ser advogado do diabo, de fato, né, muitos cidadãos têm a impressão que o Estado é aquele agente opressor do tributo, né, o cobrador. E aí, nesse aspecto, o procurador de Estado fica realmente, né, vamos dizer assim, com uma visão daquele que vem cobrar o tributo ainda por cima, né? Porque a gente tem essa função de fazer a execução fiscal. Mas, por um outro lado, a nossa grande atuação, ela não é na exigência do tributo, mas ela é justamente naquilo que o Estado tem que investir. Então, nós somos muito mais advogados da sociedade do Mato Grosso do Sul, porque a gente atua muito mais na defesa do patrimônio do Estado, né? No pagar o que é justo, o que é devido e viabilizar políticas públicas. Essa é a grande função da advocacia pública dentro da administração, né? A gente tem um status constitucional que a gente fala, nós fomos criados junto com o Estado. Por quê? Porque nós damos a sustentabilidade jurídica para que a administração alcance o seu fim. Então, nós estamos no meio da atividade com essa missão, né, de dar o suporte legal para o gestor, que quem escolhe é o povo, né? Então, a gente está muito mais atuando na defesa da sociedade do que na cobrança do tributo dela. Inclusive, recentemente, você tem comandado aí a edição, né, de um edital de acordo a respeito dos precatórios, né? Qual é a expectativa? Como é que vai funcionar, né? O que preconiza esse edital e qual é a expectativa em relação, né, às alterações que isso traz em relação aos precatórios do Estado? Essa foi uma grande iniciativa da minha gestão e que foi uma parceria com o Tribunal de Justiça que eu firmei com eles, e foi muito importante porque nós fizemos um estudo, né, da dívida. Precatório é uma dívida que o Estado tem com o cidadão, com aquele que ganhou a ação. Então, nós fizemos um estudo para levantar esse crédito. O que era esse crédito? Né? Para quem nós devemos? Quais os valores que nós devemos? E, a partir disso, os editais de acordo foram previstos, né? Escritos, pensando em qual crédito a gente queria atingir. E nós optamos por atingir o menor crédito. Então, dar um desconto menor para aquelas pessoas que tinham um valor não muito grande para receber do Estado. Por quê? Porque a gente atingia um volume de pessoas maior. E esse volume de pessoas maior era uma intenção do Estado, pagar mais gente, né? E proporcionar um recurso financeiro num momento difícil, porque logo veio a pandemia. 2019 foi um ano de crise financeira muito forte. 2020 já veio a pandemia, então
os editais de 19, 20 e 21, eles tiveram uma grande adesão. Por quê? Foi um dinheiro que veio numa hora que as pessoas estavam precisando. Quer dizer, vocês antecipavam o precatório com um pequeno desconto para a pessoa receber antes. Isso. Né? E aí você proporcionava indiretamente. E essa diferença que sobrava, digamos assim, pagava no mais precatório. caixa, pagava outros precatórios. Outros precatórios. E esses valores pequenos, eles normalmente ficam no comércio local. Então era também uma injeção de recursos financeiros dentro da economia sul-mato-grossense. Então foi um projeto em que todos ganharam, né? Ganhou a sociedade porque aqueles credores conseguiram antecipar um crédito. Ganhou o estado de Mato Grosso do Sul porque conseguiu pagar mais precatórios. E ganhou a economia local. E sobrou mais dinheiro em caixa também para fazer outras pagamento. Coisas do estado. Então assim, foi realmente uma iniciativa muito exitosa, tanto que nós saímos de quase 600 milhões, 578, salvo engano, 578 milhões de precatórios do ano 2015 para agora, né, nós temos 310 milhões de débito hoje. Então, assim, foram muitos precatórios pagos nesse período, graças a essa iniciativa, né, e esse investimento do governo do estado, né, nesse pagamento. E, além disso, qual foi assim, a atuação efetiva da Procuradoria-Geral durante a pandemia, durante esse período que realmente foi complicado para muita gente, foi complicado para estados e municípios também, em função, né, da queda de arrecadação, né, dos investimentos em saúde, aquela coisa. Qual foi a principal atuação da Procuradoria nesse período crítico da pandemia? Eu vou destacar duas frentes de trabalho que nós atuamos muito importantes. Uma foi em relação aos recursos públicos, porque nós viabilizamos, através de ações judiciais, deixar de pagar a dívida com a União e aí ficar com esse recurso para investimento em saúde que precisava, né? Foram inúmeros leitos abertos por todo o estado, equipamentos hospitalares que foram comprados para poder fazer frente à demanda da pandemia e onde foram utilizados esses recursos, fora os investimentos sociais, porque comprou-se alimentos, né? As pessoas não perderam o emprego, mas perderam a oportunidade de trabalhar, aqueles que eram, né, que não tinham um emprego fixo. Então, houve uma necessidade de ter uma atuação social e precisava de recursos financeiros num momento de crise. Então, a nossa atuação frente a conseguir esses recursos e a partir dessas ações que nós ingressamos, conseguimos suspender pagamentos de dívidas públicas. Isso gerou uma negociação com a União. Trouxe um fôlego maior para o Estado. Que originou a legislação aí que suspenderam as dívidas e ainda teve um repasse para os estados e municípios. Então, nós participamos ativamente desde o começo disso. E na defesa da política de saúde que o estado de Mato Grosso do Sul adotou. Essa foi uma atuação também muito importante, porque houve uma tratativa com o Judiciário, o apoio da Assembleia Legislativa em respeitar o que a ciência naquele momento estava orientando, né? A Secretaria de Saúde dava a orientação da política de saúde naquele momento, os investimentos que eram necessários ser feitos, nós defendíamos essa política junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, né, nas legislações que foram preciso fazer. Então, eu digo assim que nós conseguimos articular muito bem essa parceria dentro do estado de Mato Grosso do Sul entre todos os poderes. E isso foi sensacional, porque nós tivemos um desempenho, né, no combate à pandemia diferenciado em relação aos outros estados. Durante muito tempo, o estado de Mato Grosso do Sul foi o primeiro na vacinação, né, graças a essa atuação estratégica que teve. E que em todo momento teve, sim, um suporte da Procuradoria-Geral do Estado. Doutora Fabíola, a gente tem visto, em nível nacional, mais ou menos, um certo desacerto no caminhar dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? A gente percebe que parece que cada um tem uma intenção de seguir o seu próprio caminho e não há uma certa unidade hoje. Aqui no Estado nós não percebemos isso, parece que há uma união muito sólida entre os três poderes que fazem com que o Estado caminhe. A senhora acha extremamente importante, né, esse caminhar junto dos poderes, né, para a fluidez do desenvolvimento do Estado? Eu acho fundamental, porque
a Constituição fala que tem que haver, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, a independência é cada um exercer a sua atividade com autonomia, fazer o que tem que ser feito. Mas a harmonia é justamente o diálogo, é a convivência harmoniosa, onde o Ministério Público conversa com a Procuradoria-Geral do Estado, que é a advogada do Estado, né, e que conversa com a Assembleia Legislativa, que conversa com o Poder Judiciário. Cada um dentro da sua função, mas procurando encontrar o consenso para o bem da população e desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. E nós vivemos, sim, esse momento, nós vivemos esse momento. Né? Todos os chefes de poderes têm um bom relacionamento e nós sempre procuramos, primeiro, encontrar um bom termo e, em último caso, judicializar. Que o judicializar significa, então não vai dar certo essa conversa, vou entrar com uma ação, vou pedir uma liminar, uma tutela, né? E nós conseguimos, na maioria dos casos, nós conseguimos chegar a bom termo, conversando, construindo, firmando acordos, firmando TAC, que é termo de ajustamento de conduta. E então a gente tem, sim, o Estado de Mato Grosso do Sul vive esse momento, há alguns anos vive essa situação. E eu digo que isso é fundamental, né? O Poder Executivo tem que mandar uma lei para a Assembleia Legislativa, que tem que passar, que tem que aprovar. O orçamento tem que ser aprovado, né? O critério de investimento que vai ser determinado pelo Executivo, que está estudando toda a estrutura. Se isso não for visto com bons olhos pela Assembleia Legislativa, demora, não passa, e tem que justificar, aí o processo trava, isso atrapalha o desenvolvimento. Se tudo que o Executivo fizer, né, não tiver uma acreditação de que aquela política é séria e houver uma interferência de outro poder, né, com uma fiscalização que quer justificar tudo, isso também vai demorar, vai atrapalhar o processo. Quem perde com isso? É o cidadão. Então, a harmonia, ela é fundamental, porque o avanço, ele precisa de agilidade. Bom, a sua nomeação termina agora, no final deste ano, 2022, junto com o mandato do governador. Quais são os planos da doutora Fabíola? Continua na Procuradoria? Og, essa advocacia pública que eu faço é uma grande paixão, né? Então, se Deus me permitir chegar até o final desse mandato junto com o governador Reinaldo, vai ser, para mim, uma grande satisfação, né? E aí eu pretendo, sim, continuar fazendo essa advocacia, continuar trabalhando pelo meu estado e sem descartar nunca outras possibilidades. Por quê? Porque eu sou uma mulher de desafios. E quando os desafios se colocam para mim, eu gosto. Eu não sou uma pessoa acomodada. Então, com certeza, desafios na minha vida que surgirem vão, sim, contar com o meu entusiasmo, minha dedicação, né, a minha garra para estar sempre contribuindo, né, para eu poder fazer algo melhor pelo meio jurídico que eu pertenço, né, pela administração pública, que eu também pertenço, porque faço advocacia pública. Então, os desafios eu gosto, então, com certeza, eles surgindo, eu vou avaliar e vou abraçar. Tá certo. Bom, gente, eu conversei aqui esse papo delicioso com a doutora Fabíola Marchetti Sanches Raim, a primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral do Estado. Doutora Fabíola, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela entrevista, muito pelo obrigada. bate-papo e foi sucesso. Ótimo. Obrigada. Muito obrigado, forte abraço. Obrigada. Em breve nós temos mais MS Cast para você aqui no MS Conecta. Um forte abraço de sempre, até a próxima. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Meiji Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.